Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de apresentar as minhas ideias sobre o processamento da informação visual no cérebro humano, fruto de 50 anos de trabalho. Por muitos anos, usando métodos de registro eletrofisiológico e anatômicos, eu estudei o córtex visual de primatas. O objetivo era estudar os mapas visuais do cérebro. Uma ideia que não era nova. Ela, na verdade, estava presente nos escritos de René Descartes, de 1637, no discurso do método, quando ele fez a proposta de que a informação visual se projetava de forma organizada para várias regiões do cérebro. Desde a década de 60, nós estamos procurando explicar como o sistema visual processa a informação visual e gera uma percepção consciente em 300 milissegundos. O cérebro humano usa para se comunicar potenciais de ação que têm uma duração de 1,2 milissegundos. Portanto, o cérebro humano é uma máquina de processamento que funciona a 300 Hz. Os estudos da organização do córtex visual iniciam-se na década de 60, quando Tunnell e Wittig mostram que as projeções da retina se dão de forma organizada ao núcleo geniculado lateral e daí para a área visual primária. Tunnell e Wittig mostraram que a projeção da retina para o córtex visual primário se dava de forma organizada com uma ampliação da região central do campo visual. Hill e Wiesel descrevem, em 1968, a organização hierárquica das projeções visuais no córtex visual primário. Esse trabalho, que garantiu a esses pesquisadores o Prêmio Nobel, propõe que o processamento da informação visual se dá de forma serial, montando células que permitem a decodificação da orientação de uma borda em células simples, complexas e hipercomplexas. Conceitualmente, haveria no córtex visual primário módulos de decodificação de bordas que permitiam, em estágios posteriores, a decodificação de forma de um objeto. Os estudos de Gross, Bender e Rocha Miranda, de 1969, mostraram que no córtex inferatemporal haveriam células capazes de reconhecer, identificar formas como a mão de um primata. Estudos posteriores do laboratório de Charles Gross mostraram, em 1984, que células do córtex infratemporal eram não só capazes de reconhecer forma, mas haveriam células capazes de reconhecer faces de primatas. Em 1981, Hilbon e Wiesel receberam ou dividiram o Prêmio Nobel com Larry Square.
A contribuição de Ribbon-Wiesel foi a de propor para o processamento neural visual uma teoria hierárquica na qual células simples eram montadas a partir de informações de células alinhadas do núcleo geniculado lateral, enquanto que no próximo estágio, células complexas seriam montadas a partir de células simples. Depois do meu doutorado, eu fui para Princeton, New Jersey, no laboratório do professor Charlie Gross, para estudar as áreas do córtex visual. Naquele tempo, depois de ter passado 6 anos programando em Assembler o PDP-12, eu queria fazer estudos que permitissem a obtenção de uma massa razoável de dados com o mínimo de sofisticação tecnológica. Utilizando, então, eletródios de tungstênio, eu registrava a atividade extracelular de grupos de neurônios nas diversas áreas visuais. Quando cheguei em Princeton, Charlie Gross me deu um integrado analógico visuais AD506, com o qual eu fiz o meu próprio preamplificador. E usando esse preamplificador, eu estudei várias áreas visuais que resultaram na publicação de 1978 da Organização da Área Visual MT. Nesse mesmo ano, na Organização da Área Visual Secundária. E mais tarde, em 1979, a descrição da Organização da Área Visual V4. Esses estudos, feitos de forma sistemática em todas as áreas visuais, permitia que se identificasse os limites e a organização de cada uma das áreas visuais, usando como critério a topografia de representação do campo visual. À direita, no slide, nós demonstramos como, com o registro eletrofisiológico, é possível identificar os bordos, os limites das áreas visuais V1, V2 e V3, ilustradas aqui. V1 em azul, V2 em vermelho e V3 em verde. O registro no plano parasagital permite, com eletródios verticais, permite que se registrem campos receptores visuais na área visual primária, progredindo do meridiano horizontal para o meridiano vertical, e na área V2 do meridiano vertical para o meridiano horizontal, enquanto que a entrada na área visual V3 faz com que os campos progridam do meridiano horizontal para a periferia. As transições topográficas coincidiam com bordos mieloarquitetônicos ou da arquitetura das fibras mielínicas, assim como da transição de tamanho de campos receptores, sendo os campos de V1 menores do que os de V2 e estes menores que o de V3. Este slide compara as representações da imagem com as projeções da retina e do córtex visual primário. Nas projeções da retina, observa-se um mascaramento da imagem pelo padrão vascular e pelo ponto cego, enquanto que a projeção
no córtex visual primário, ela é reconstruída de forma ampliada na porção central. Nossos estudos eletrofisiológicos e anatômicos revelaram um grande conjunto de áreas do córtex visual, algumas com organização topográfica e outras com outro tipo de organização. Este slide apresenta um conjunto de 47 áreas visuais. Essas áreas são apresentadas em diferentes cores, com limites definidos numa representação plana da superfície cortical. Em Princeton, nós estudamos o córtex visual do macaco, descrevendo a área V2, a área V3 e a área PO. Ao chegar no Brasil, nós tivemos que mudar o modelo experimental para um primata brasileiro, o macaco cebus, que tem um cérebro de tamanho equivalente ao do macaca fascicularis e permitiu que nós estudássemos, então, a organização de mais áreas no córtex visual. No Brasil, estudando o macaco pré, o cebus, a pela, nós descrevemos a topografia da área visual primária, da área V2, da área V3, da área V4, da área PO e da área POD, além da descrição da topografia da área de movimento ou área MT. Os estudos dos mapas no cebus permitiram identificar anisotropias que revelaram a presença de diferentes módulos de processamento visual em cada área. As propriedades dos campos receptores de cada área permitiram identificar o tipo de decodificação que se dava em cada uma das áreas. A decodificação de cor, a decodificação de movimento, a decodificação de disparidade binocular ou de representação tridimensional, além da identificação de propriedades específicas de cada área que sugeriam funções diferentes. Com os olhos fixos, células em V2 respondem diferencialmente no plano de fixação versus ou de zero disparidade versus imagens que estão díspares para mais longe ou mais perto. O painel da direita mostra a resposta de uma célula que responde para a imagem na situação próxima. Com essa informação, as células de V2 são capazes de criar uma representação neural tridimensional. Este slide ilustra uma representação plana da superfície cortical 4 tipos diferentes de organização de áreas corticais visuais. A primeira, apresentada em azul claro, mostra áreas organizadas topograficamente, obedecendo uma organização ao longo do domínio isoexcêntrico. Essas áreas afunilam para o córtex temporal, apresentado aqui em cinza, que não apresenta organização topográfica. O tamanho dos campos receptores cresce à medida que as células migram para o córtex temporal,
fazendo com que a representação passe a ser mais holística, ou a representação passe a identificar objetos. Na porção superior da figura, existem áreas organizadas no domínio isopolar. Essas áreas servem para o processamento do fluxo de informações quando o indivíduo anda para frente. Outras áreas, apresentadas aqui em verde, fazem a correlação da atividade perceptual com a atividade visomotora. Assim, uma área visual era definida por conter uma representação do hemicampo visual contralateral, por ter conexões com áreas específicas e por ter propriedades de campos receptores relacionadas à sua função. Assim, V1 teria módulos ou colunas de dominância ocular, o que faria com que ela fosse uma detecção de bordos, fosse responsável por detecção de bordos, enquanto o V2 teria, em alguns módulos, a sensibilidade à disparidade binocular, o que levaria à representação tridimensional. V4 teria a sensibilidade à cor e MT teria sensibilidade ao movimento. O processamento para cada área seria hierárquico e serial, até a construção de módulos que detectam atributos específicos da visão. No entanto, todas as áreas funcionariam em paralelo com conexões que respeitavam o arranjo topográfico da área. Neste slide, por exemplo, do trabalho de Souza de 91, nós vemos as conexões de um ponto central em azul, em V1, e um ponto periférico em vermelho na mesma área. Essas conexões vão para conexões topograficamente correspondentes das áreas V2, V3, V4, TO, V4T e MT, enquanto que a porção periférica também vai para V2, V3, V4, PO e POD, além de VIP e LIP. Nós estudamos a topografia das projeções visuais, geralmente com um animal anestesiado e com um dos olhos fechados. Assim, esse slide mostra o fundo de olho de um animal, onde você pode ver na região temporal a fóvea e fovéula, e na região nasal o ponto cego. Observe também que existem vasos que cobrem parte da retina. Nesse estudo, nós esperaríamos ver o que a gente mapeia com um campímetro no homem. Você vê um escotoma vascular além do ponto cego, que é uma região que não contém fotorreceptor. No entanto, os estudos da topografia não revelavam nenhuma evidência de escotoma vascular nem de ponto cego. Nós, então, começamos a estudar esse assunto para ver como é que a topografia se reconstrói na área visual primária. Nós já sabíamos de estudos anteriores onde era a localização do ponto cego. Por exemplo, a representação de V1 foi estudada por Gattaz e colaboradores em 87 e, posteriormente, Rosa, em 1992,
utilizando um marcador metabólico, a citocromo oxidase, e retirando um dos olhos do animal, ele viu que existia um arranjo típico de bandas de dominância ocular e que havia uma região de V1 onde não havia projeções que era a da representação do ponto cego. A representação do ponto cego está situada no slide da direita com uma região branca ovoide que recebe a projeção do olho que foi retirado e, portanto, metabolicamente está inativa. Ao estudarmos as células na representação do ponto cego, nós notamos que essas células respondiam normalmente a barras longas que passavam por volta do ponto cego. E fora do ponto cego, em uma região qualquer, se nós usássemos uma máscara que cobrisse o campo receptor, nós vimos que a resposta da célula decaía, mas ainda existia de forma significativa. Esses resultados mostraram que na região da representação do ponto cego ou em qualquer outro ponto da retina, as células respondiam dependente de uma extensão muito maior que o campo receptor. Nesse slide da direita, nós vemos que com uma máscara de 10 graus, nós ainda vemos a resposta da célula na região topograficamente definida. Para estudarmos esse fenômeno, nós desenvolvemos um método de mapeamento automático dos campos receptores, usando um algoritmo que integrava a resposta a barras que passavam sobre o campo receptor em uma direção e em outra, no total de 8 direções. Era possível, portanto, mapear automaticamente, sem a presença da interferência do experimentador, campos visuais em qualquer ponto ou em qualquer área do sistema visual. Utilizando o sistema de mapeamento automático de campos receptores, nós estudamos a representação do ponto cego com o olho contralateral ou com o olho ipsilateral. No olho contralateral, nós teríamos o ponto cego e a expectativa seria de que nós não víssemos representações ou campos receptores dentro do ponto cego. Enquanto que no olho ipsilateral, que tem o ponto cego em outro lugar, a representação seria normal. No entanto, os experimentos de Azi e colaboradores mostraram que tanto no olho contralateral quanto no olho ipsilateral havia uma representação topográfica bem organizada, como é mostrado aqui no insert que mostra a fotografia do ponto cego. Fazendo uma lesão na região correspondente ao ponto cego no outro olho, foi possível estudar a representação do ponto cego com maior detalhe. E nós utilizamos para esse estudo 2 tipos de estimulação. A estimulação com pontos que acendiam e apagavam, que nós chamamos de local mapping, e a estimulação com uma barra
de luz longa. Observe que em A e C, onde nós temos a estimulação do olho que contém a representação do ponto cego, se a estimulação for feita com pontos de luz, nós não mapeamos campos receptores dentro da representação do ponto cego. Enquanto que se a estimulação for feita com uma barra longa, nós podemos mapear automaticamente uma série de campos receptores dentro da representação. Ao estudar o olho lesado, a estimulação revela um fenômeno semelhante. Se nós estudamos com pontos de luz, os campos receptores não invadem a região da lesão. Enquanto que se estudarmos esse mesmo olho com uma barra longa, nós vemos que existem campos receptores mesmo na região onde nós fizemos uma lesão eletrolítica. Assim, na área visual primária, existem mecanismos automáticos de reconstrução de forma que fazem o completamento perceptual. Esses mecanismos permitem que você leia um jornal impresso de forma muito pobre, sem a interferência das falhas das letras. Quando eu estava no NIH, eu tive o privilégio de trabalhar com Peter Dwyer, que era um experimentador muito habilidoso no treinamento de animais. E nós conseguimos, então, fazer um experimento no qual o animal olhava para uma tela de televisão sem sinal, com um chuvisco, e nós poderíamos, então, estudando as diversas áreas, descobrir em que área o animal fazia um preenchimento perceptual. Ou seja, se nós colocássemos um quadrado sobre o campo receptor, um quadrado de papel sobre o campo receptor em frente da tela, nós poderíamos, com um treinamento mais longo, ver em que ponto que o animal deixava de ver aquele quadrado, ou seja, em que ponto havia um preenchimento perceptual. Esse fenômeno foi observado na área visual V3, depois do animal fixar um ponto na tela com chuvisco dinâmico por cerca de 6 a 8 segundos. Quando o animal deixava de ver o quadrado, ele apertava uma alavanca avisando que ele deixou de ver uma região do campo visual, ou que aquela região do campo visual foi capturada pelo padrão de chuvisco dinâmico que tinha na periferia. Nós pudemos, portanto, mostrar que na área visual V3 havia um fenômeno parecido com o completamento perceptual, que era um completamento de forma, mas para a textura e cor. E esse fenômeno foi chamado de filling in, ou preenchimento perceptual. As áreas extraestriadas eram todas organizadas de forma a representar o hemicampo visual contralateral topograficamente do cérebro.
No entanto, à medida que se chegava para a porção mais anterior ou temporal do córtex, essa representação topográfica não existia mais e havia o que foi demonstrado por Gross, Rocha Miranda e Bender em 72, uma área onde as células representavam objetos. No trabalho de 72, Gross, Rocha Miranda e Bender mostraram que haviam células que respondiam para a mão do macaco. Mais tarde, Desimone, Albright, Gross e Bruce demonstraram que haviam células que respondiam para faces do macaco. E essa resposta não existia se você pegasse a fotografia do macaco e recortasse e remontasse de uma forma não lógica. Essa resposta existia para diferentes faces de macaco, mas ela diminuía à medida que você retirava componentes da face, como boca e olhos. Apesar das áreas topográficas serem conectadas topograficamente em virtualmente todas as áreas visuais, existem, no entanto, projeções primárias que saem da área visual primária. Em B, por exemplo, nós mostramos que no macaco a área V1 se projeta diretamente para V2, para MT e para a área PO. Essas projeções vêm da retina de dois sistemas de células, anãs e as células paraquedas, que se projetam diferencialmente para a região parvocelular do geniculado ou para a região magnocelular do geniculado. Essas projeções têm alvos em V1, em V2 e se projetam diferencialmente para 4 vias de processamento que no homem são identificadas. No macaco nós identificamos 3 vias de processamento, mas no homem existem 4 vias de processamento, porque o processamento de linguagem no homem ocupa uma via específica que recebe projeção direta da área visual primária. No homem, hoje, nós identificamos 4 vias de projeção que saem do córtex visual primário e que têm funções diferentes. Ungerleider e Mischke inicialmente propuseram 2 vias de processamento da informação visual, uma ventral para discriminação de objetos e uma dorsal para a percepção de movimento. No entanto, em 1990, nós, ao descrevermos a projeção direta para a área PO, nós propomos que a via dorsal deveria ser separada em 2 vias, a dorsomedial e a dorsolateral, uma para a percepção do movimento e outra para a percepção do fluxo de informação visual durante a deambulação. Mais tarde, com os achados de ressonância funcional, nós vimos que uma 4ª via existia, levando a informação da parte central
de V1 para as áreas de análise de fonema. Assim, no homem, nós teríamos uma via de discriminação de objeto, uma via de compreensão de linguagem, uma via de percepção de movimento, e hoje nós, com dados na ressonância funcional, vemos que essa via também participa da percepção social. E uma quarta via da percepção do fluxo centrípeto de movimento. Os mapas visuais do cérebro podem ser subdivididos em retinotópicos, visotópicos, craniotópicos ou do ambiente. Mapas retinotópicos só existem nas camadas do núcleo genicular lateral dorsal. Os mapas descritos no neocórtex são todos visotópicos, porque eles passam pelo processo de reconstrução da informação de forma através do completamento perceptual e de textura através do processo de feeling. Os mapas do neocórtex, eles são todos vinculados à posição do globo ocular. Assim, movendo-se os olhos, os mapas que existem nas áreas visuais e que são visotópicos, eles mudam de posição, mudam de conteúdo. No entanto, a nossa percepção, ela é uma percepção craniocêntrica, ou seja, mantendo-se o crânio em uma posição fixa, apesar dos movimentos oculares ocorrerem e mudarem os mapas visotópicos, a nossa percepção é uma percepção estável, independente dos movimentos oculares. A porção da figura da esquerda, de A a D, mostra a diferença entre um mapa craniotópico em A com vários mapas visotópicos em B, C e D, quando se fixa no sinal de mais vermelho, azul ou verde. No painel da direita, nós mostramos como que os movimentos extrínsecos podem interferir com a percepção visual. Em E, o indivíduo está olhando fixamente para a flor, e em F, pequenos movimentos são introduzidos em um dos olhos através da pressão do dedo no globo ocular. Os sistemas de retroalimentação da musculatura extrínseca do olho não geram alterações na percepção visual. Você pode, no mapa craniocêntrico, mover os olhos de um ponto para outro sem que haja uma interferência na percepção visual. Nesta figura, nós mostramos a diferença entre o mapa retinotópico, visotópico, craniotópico e do ambiente, usando a fotografia do Mall de Museus de Washington. De baixo para cima, ilustra o mapa retinotópico, no qual existem as interferências do escotoma vascular e do ponto cego. Em 2, nós vemos um mapa visotópico já reconstruído em V1. Em 3 e 4, vemos mapas craniotópicos. E em 5, vemos o mapa do ambiente. Esta figura ilustra as conexões entre 9 áreas corticais de 2 pontos situados no campo visual superior em vermelho e do campo visual inferior em verde. O mesmo ponto do campo visual é processado
em 9 áreas em paralelo. Na área B1, na área B2, B3, B4, TO, MT, PO, POD e área proestriada. Quando nós observamos o quadro O Abraço de Romero Brito de 1990, nós notamos que existe uma imagem colorida, alegre, que se estende por uma extensão grande do nosso campo visual. Essa percepção visual consciente é montada numa rede dinâmica que contém quase todas as áreas visuais através da integração de informações quando fazemos pequenos movimentos oculares. A representação neural é montada a partir da informação que vem dos nossos olhos a cada movimento ocular. Assim, no painel de 1 a 6, a imagem ganha acuidade e cor e textura, reconstruindo no nosso nível de consciência uma imagem estável colorida. Este gráfico representa atributos computados de um modelo de rede gráfica de atenção pré-treinado que utiliza o algoritmo de Deep Learning. O grafo TSNE é uma representação das transformações dos atributos retiradas da primeira camada da rede. As cores dos nós denotam classes de atributos. A representação neural é dinâmica, construída ao nível consciente no córtex cerebral. As figuras ambíguas ilustram uma das propriedades dessa rede neural, que é a do vencedor leva tudo. Na figura da esquerda, dependendo do foco de sua atenção, você pode ver um vaso em verde ou duas figuras frente a frente em preto. Na figura da direita, você pode ver ou uma moça olhando para o fundo da tela ou uma velha olhando para o lado, dependendo se o foco de sua atenção é para o nariz da velha ou do queixo da moça. A representação neural é estável, mas abstrata, reconstruída ao nível consciente no neocórtex cerebral. Ela não é necessariamente plausível. No quadro à esquerda, nós vemos o quadro de Escher, de 1990, da cachoeira, onde, individualmente, em cada pedaço, a representação neural é lógica, no entanto, no conjunto, ela é de uma cachoeira abstrata. A água cai de um lado e sobe contra a gravidade. Obrigado.